A paz de Cristo no teu coração. Eu me chamo Daniel e você está no canal Palavra de Fé. É um prazer ter você aqui no canal. Eu gostaria de te dar um minuto para que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe as mensagens deste canal com mais pessoas para que elas também sejam alcançadas e edificadas pelo poder da Palavra de Deus. Vamos ao tema de hoje, que será: qual o sentido da vida? Muitas pessoas se questionam, perguntando a si mesmas: qual o sentido da vida? Qual o propósito? Qual a finalidade da minha existência? Nós vamos aprender isso com a Palavra de Deus hoje à tarde. Como posso encontrar propósito, realização e satisfação na vida? Terei o potencial de realizar algo de significância duradoura? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo e por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado algum objetivo anteriormente estabelecido. Um jogador de beisebol que alcançou o hall da fama deste esporte foi questionado sobre o que gostaria que ele tivesse dito quando ainda estava começando a jogar beisebol. Ele respondeu: eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao topo, não há nada lá. Muitos objetivos revelam o quão são vazios apenas depois de vários anos perdidos em busca. Em nossa sociedade humanística, as pessoas vão atrás de muitos propósitos. Pensando neles, encontrarão sentido. Entre eles estão sucesso nos negócios, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento, fazer o bem aos outros, etc. As pessoas já viram que mesmo assim, quando atingirem seus propósitos de prosperidade, relacionamentos e prazer, ainda há um grande vazio interior, um sentimento de vazio que nada parecia preencher. Ao todo o livro de Eclesiastes, o Salomão, ele expressa esse sentimento quando diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Este autor tinha prosperidade além da medida, sabedoria maior do que qualquer homem de seu tempo, ou mesmo do nosso. Mulheres às centenas, palácios e jardins que eram a inveja de outros reinos, a melhor comida e o melhor vinho, e toda a forma possível de diversão. E ele disse, em dado momento, que qualquer coisa que seu coração quisesse, ele buscava. E mesmo assim, ele resumiu: a vida debaixo do sol, a vida vivida como se tudo o que nela há e o que podemos ver com nossos olhos e experimentar com os nossos sentidos, como sendo que significado, porque existe tal vazio, porque Deus criou para o homem, criou algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora. Disse Salomão a respeito disso: ele também pôs a eternidade no coração dos homens. Ele quem? Deus no coração dos homens. Nossos corações, nós sabemos que o aqui e agora não é tudo o que há. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vemos que Deus criou a humanidade à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai descrever isso. Isso significa que nós somos mais parecidos com Deus do que qualquer outra coisa, qualquer outra forma de vida. Nós também vemos que antes da humanidade cair em pecado e a maldição vir sobre a terra, as seguintes afirmações eram verdadeiras. Vejamos. A primeira: Deus fez o homem uma criatura social. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. 2. Deus deu trabalho ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. 3. Deus tinha comunhão com o homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E quarto e último: Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Qual o significado disso? Eu creio que Deus tinha como intenção, como cada uma dessas coisas, acrescentar realização à nossa vida. Porém, tudo isso, especialmente a comunhão do homem com Deus, foi adversamente afetado pela queda do homem em pecado e, consequentemente, maldição sobre a terra. Gênesis capítulo 3, você pode ler que você vai ver Deus descrevendo isso. Todas as maldições e as consequências que sobreveio ao homem por intermédio de Adão, porque quando Adão pecou,
Consequentemente, toda a humanidade passou a ser pecadora, herdando o pecado de Adão. Por isso que Paulo vai descrever isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, que nós herdamos o pecado de Adão, que é chamado de pecado original dentro da teologia. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, ao final de muitos outros eventos no fim dos tempos, Deus revela que Ele irá destruir a atual terra e céu que conhecemos e conduzir-nos ao estado eterno, criando um novo céu e uma nova terra. Neste tempo, Ele irá restaurar a comunhão total com a humanidade redimida. Alguns da humanidade terão sido julgados indignos e jogados ao lado de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15 descreve isso. E a maldição do pecado será eliminada. Não haverá mais pecado, tristeza, doença, morte, dor. Lá não haverá choro, porque Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Você pode ler na tua casa todos esses versículos que eu estou citando, porque se faz necessário para que você tenha compreensão do sentido da tua vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E aqueles que crêem em Jesus herdarão todas as coisas. Deus habitará com eles, e eles serão seus filhos. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Portanto, chegamos ao ponto inicial de que Deus nos criou para termos comunhão com Ele. O homem pecou, quebrando tal comunhão com Deus. Quebrando tal comunhão, Deus restaura essa comunhão completamente no estado eterno, com aqueles julgados dignos por Ele. Agora, passar a vida inteira alcançando qualquer coisa e todas as coisas apenas para morrer separado de Deus pela eternidade seria mais do que fútil. É algo supérfluo. Mas Deus providenciou uma maneira não apenas de tornar possível a eterna alegria espiritual. Lucas capítulo 23, versículo 43. Mas também para vivermos esta vida com satisfação e sentido. Então, como esta alegria espiritual e o céu na terra são obtidas somente por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e importa que entreguemos a nossa vida a Cristo para que possamos ter participação dessas promessas que Deus fez ao homem. Vejamos, quando Adão e Eva pecaram, este relacionamento de Deus foi quebrado, foi destruído. Mas hoje, este relacionamento com Deus somente é possível através de seu Filho Jesus Cristo. Vejamos Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer que nenhum nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo de número 6, e ainda João capítulo 1, versículo 12, a vida eterna é recebida quando alguém se arrepende de seu pecado, ao não querer mais continuar nele, mas que Cristo o mude e faça dele uma nova pessoa, e comece a confiar em Jesus Cristo como Salvador. Olha só, para ter mais informações disso, temos que meditar na Bíblia Sagrada. Porém, o real sentido da vida não é encontrado meramente em descobrir Jesus Cristo como Salvador, apesar do quão maravilhoso ser. Ao invés disso, o real sentido da vida é encontrado ao se começar a seguir a Cristo como seu discípulo, aprendendo dele, passando tempo com ele na sua palavra. Na sua palavra, olha só, a Bíblia Sagrada. Bíblia significa livros. Tendo comunhão com ele em oração e caminhando com ele em obediência aos seus mandamentos. Isso é importante. Quando caminhamos com Cristo, quando oramos sempre em nossas vidas, quando temos uma vida diária de oração, oramos em todo momento, nós temos uma preocupação em pecarmos. Quando vamos pensar em pecar, o Espírito Santo logo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por amor a Cristo, nós deixamos de pecar. Você não deve deixar de pecar por medo da condenação eterna, por medo do inferno, mas você deve deixar de pecar por amor a Cristo, porque antes de você amá-lo, Ele te amou primeiro. Isso faz todo sentido em nossas vidas. Se você é um descrente, ou talvez um crente, ou um novo crente,
você deve estar dizendo a si mesmo: isso não me soa assim tão incrível e realizador. Mas por favor, lê um pouco mais dos versículos da Bíblia que você vai entender isso. E Jesus fez as seguintes declarações, olha só, isso é a Bíblia que está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 ao 30. Eu gostaria que depois você lesse esses versículos, porque Deus falará poderosamente ao teu coração e você vai se sentir aliviado, talvez deste fardo pesado que você tem carregado muito tempo, o fardo da culpa, o fardo da depressão, o fardo das consequências de algo que talvez você tenha feito, mas que tem atormentado a tua mente, que tem tirado o teu sono, que tem atormentado você dia após dia. Mas Cristo, Ele hoje está aliviando o teu fardo, jogando isso por terra. Se você der ouvido ao convite de Jesus, que Ele está te chamando: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o convite de Cristo para você nessa tarde. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10, parte B. Leia também na tua casa. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo de número 16, versículo 24 ao 25. E nos Salmos encontramos o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, em outras traduções, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmos capítulo 37, versículo de número 4. O que todos esses versículos estão dizendo é que nós temos uma escolha. Isso você pode escolher agora, neste exato momento. Isso é pessoal. Nós podemos continuar buscando guiar nossa própria vida, com o resultado que vivemos uma vida vazia. Ou podemos escolher seguir a Deus, buscando sua vontade para as nossas vidas, com todo o nosso coração, o que resultará em uma vida vivida por completo, tendo os desejos do nosso coração atendidos, encontrando comentários, contentamento e satisfação em nossas vidas. Isso é importante. Isto, assim, porque o nosso Criador nos ama e deseja o melhor para nós. Não necessariamente a vida mais fácil, mas com a satisfação de vivermos em Cristo Jesus. Não precisamos. Se você tem vivido dessa forma, vazio, triste, oprimido, atenda o convite de Cristo. Vá a Cristo já, porque Cristo, meu querido, Ele ama você, Ele ama a tua família, Ele quer cuidar de você, Ele quer guiar você, Ele quer ser o teu amigo de todas as horas, o amigo que você compartilha os teus problemas, que você desabafa, o amigo que te dá o ombro para você chorar. Eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde, que você possa meditar em cada versículo, meditar em cada palavra que foi citada aqui, porque com certeza você vai encontrar o sentido da vida. Certamente você entenderá isso, que o sentido da vida não está nas coisas desta vida, porque muitas pessoas têm procurado o sentido da vida nas drogas, na prostituição, no álcool ou em diversos outros ambientes. Porém, o vazio é cada vez maior. Mas em Cristo Jesus, certamente você encontrará satisfação, contentamento, paz, alegria e encontrará o sentido de viver. Quero deixar essa palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe. Forte abraço no teu coração.